Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus que tem nos concedido da sua graça, da sua misericórdia e do seu grande amor para conosco, seres humanos miseráveis pecadores. Eu quero desta feita estar fazendo menção sobre os rumores do mundo gospel, principalmente daqueles que se dizem profetas enviados por Deus, profetizando, revelando e praticando coisas semelhantes em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Sabemos que nós estamos vivendo e vivenciando tempos difíceis e trabalhosos, como nos ensina o apóstolo Paulo. No que diz respeito ao engano religioso, né? O engano que ele não vem com roupa de engano e nem com palavras que dá-se a entender que são enganosas. E nós estamos vivendo tempo, acredito eu, como nunca houve um tempo como esse, onde existem inúmeros, incontáveis falsos mestres, falsos profetas, ou seja, aqueles que têm acesso a microfone e a Bíblia e diz ser ministros de Deus, enviados por Deus ou usados por Deus. Mas na realidade não é isso que alguns de nós, poucos, podemos entender, que não é um enviado de Deus, que é apenas alguém enviado do reino das trevas para transtornar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós temos visto aí sendo pregado, né? E também ensinado pelo ministério das trevas, através dos falsos mestres, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que está escrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o que nós mais vemos hoje aí dentro das denominações, não são todas, mas existem muitas pessoas que recebem o título de pregador, de profeta, de missionário, de missionária, e essas pessoas, elas não têm uma mensagem da parte de Deus, elas não ensinam as Escrituras, os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eles têm revelações, profecias, e as pessoas, elas recebem tudo isso achando que é Deus realmente que está usando essas pessoas para lhe oferecer bênçãos e vitórias em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu posso ver numa visão panorâmica, numa visão aérea sobre esse assunto que nós estamos vendo e vivenciando nos templos do Brasil, nos templos religiosos, principalmente o neopentecostalismo e o pentecostal exacerbado, é que isso aí é o ajuntamento, é a união para que seja formada o rebanho que o falso profeta, o aliado do anticristo, vai comandar aqui na terra. Eu acredito que o neopentecostalismo é a religião que vai se aliar com o anticristo. Assim como muitos pentecostais exacerbados, fora da Escritura, fora das doutrinas de Cristo.
O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, ele diz que houve no meio do povo falsos profetas e que no meio da igreja também haveria falsos mestres, dependendo da versão, falsos doutores. E naquela época eles já viviam o cumprimento desta profecia dada pelo Espírito Santo a Pedro. E ela vem se cumprindo até os dias de hoje, e cada dia que se passa ela se cumpre intensificadamente. Aonde esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos homens de Deus, eles dizem que são homens que foram enviados por Deus e que Deus fala com eles. Mas eles não lêem, eles não estudam as Escrituras para trazer a mensagem de Cristo para as pessoas. Mas antes eles transformam a igreja em negócio rendável. Como diz Pedro em 2 Pedro capítulo 2, e farão de vós negócio rendável. Os falsos mestres, esses homens aí que andam pedindo o seu dinheiro, eles são falsos, são homens enviados por Satanás para transtornar a igreja. Nós estamos vivendo o tempo do engano religioso. E Jesus advertiu em Mateus capítulo 7 e versículo 15, se não me falha a memória, que era para a igreja se acautelar dos falsos profetas, que ele vem até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O fato de alguém estar vestido de um líder, um pastor ou alguém importante, aquela roupa dele, aquele aspecto, aquela fisionomia, não quer dizer que ele seja aquilo. Mas ele pode estar se passando por aquela pessoa. Mas a intenção que há na mente dele, que há no coração dele, dentro do interior dele, é usufruir em cima daquelas pessoas que lhe prestam ouvidos. É transtornar a vida daquelas pessoas, é transformar aquelas pessoas em empresa, em negócio rendável para eles. E é isso que tem acontecido. E muitas pessoas estão sendo enganadas por não examinar as Escrituras, por não estudar as Escrituras. Porque só através do estudo da Escritura, da pesquisa bíblica, da investigação, da meditação, é que você vai entender e não deixar ser enganado por estes homens. E nós estamos prestes a perceber uma coisa, que brevemente, quando se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta do Apocalipse capítulo 13, aí que as coisas vão ficar mais ferronha ainda. Porque assim como Deus tem o seu reino, o reino das trevas também tem o seu reino, que imita todas as coisas de Deus. Então, se Deus está operando, está atuando, trazendo bem, salvação para aqueles que creem em Jesus e o seu Filho, o diabo também está trabalhando para que o povo creia nos seus falsos profetas, nos seus falsos ministros, para destruir aquelas pessoas que a ouvem. Porque o falso profeta, ele não ensina a verdade, ele não ensina as Escrituras, eles mesclam uma mensagem parecida, que é de Deus, mas são eles que mesclam o espírito do erro, e eles acabam enganando as pessoas com palavras fingidas, com heresias de perdição, como dizem 2 Pedro capítulo 2, e as pessoas acabam sendo engodadas por eles, sendo vencidas pela lábia deles, pela conversa deles, e depois elas acabam se decepcionando, porque não passou pelo verdadeiro pastor,
pelo verdadeiro cuidador, pelo homem versado nas escrituras, mas passou pela mão de um lobo devorador que arrancou a sua pele e a deixou nua no frio. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos ministros. Assim como Deus tem os seus pastores, os seus ministros, os seus evangelistas, os seus presbíteros, o diabo também tem os seus pastores, seus evangelistas, seus presbíteros. O diabo também tem os seus profetas, mas é para destruir a vida daqueles que não examinam as escrituras, que não vão confrontar a mensagem que está sendo falada com o que diz as escrituras e não o que o homem está dizendo, porque o que o homem diz não tem valor. O que tem valor é a palavra de Deus, que está escrita, as doutrinas de Cristo e dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo de Deus.